Shalom. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre confirmar o nosso chamado, né? Os erros dos iníquos, ou seja, aqueles que não seguem a Torá. Nosso estudo de hoje vai estar baseado em 2 Pedro, no capítulo 3. E nós já vimos antes, em estudos anteriores, os outros capítulos onde Pedro refutou, né, as objeções dos escarnecedores que negavam a segunda vinda do Messias, a segunda vinda de Yeshua. Pedro criticou essa lógica, né, dessas objeções e assegurou aos seus leitores que o dia do Senhor virá, e que os ímpios serão julgados e os novos céus e a nova terra serão estabelecidos. Agora, nesse capítulo, nessa 2 Pedro, né, ele passa a instruir os seus leitores, supostos leitores, nós, é lógico, né, e os leitores naquela época, sobre como eles devem viver nesse período, enquanto eles esperavam, enquanto nós esperamos o cumprimento desses eventos. Então, em 2 Pedro 3, versículo 14, está assim: Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis e em paz. Muito bem. Pedro diz que, uma vez que seus leitores estão aguardando estas coisas, esperando que Deus julgue os ímpios e traga novos céus e nova terra, eles devem ser diligentemente encontrados por Deus, sem mancha, sem mácula, sem pecado e em paz. Há uma ênfase aqui para não pecar e para estar em paz. Ser encontrado por Deus sem máculas, sem defeito, ecoa lá o que Pedro escreveu apenas alguns versículos antes. No versículo 14, Pedro exortou as pessoas a levar vidas caracterizadas por santidade e piedade. Santidade e piedade. Sem mácula e em paz. Então, essa admoestação para buscar a santidade é uma reminiscência do que Pedro escreveu lá na sua primeira epístola. Vamos ler lá. 1 Pedro 1, 13 até o 16. Portanto, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Não é parte, não é o que eu quero ou o que eu não quero. É em toda a minha maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Nessa passagem, Pedro está citando a Torá como padrão para a santidade. Ele não tirou isso da cabeça dele. Ele disse, está escrito, sede santos porque eu sou santo. Essa citação, você já ouviu várias vezes, é quando Deus fala ao povo, lá em Levítico, capítulo 11, né? Capítulo 19, capítulo 20, capítulo 26. Então, essa sede santos porque eu sou santo é uma exigência de Deus. Não é opcional. Né? Esse conceito de santidade de Pedro é baseado totalmente na Torá. Ele define exatamente o que é santidade.
Enquanto nós esperamos pela a segunda vinda de Jesus, Pedro está essencialmente pedindo para nós que vivamos de acordo com a Torá, para que nós possamos ser encontrados por Ele sem mancha e sem defeito, sem mácula. Infelizmente, sabe, gente, muitas pessoas hoje dizem que a Torá é irrelevante para nós, sabe, que nem tudo que está lá deve ser seguido, que sabe, está superada. Mas Pedro está dizendo exatamente o contrário. Ele está contradizendo essa especulação. A perspectiva de Pedro é que enquanto nós esperamos pela segunda vinda, porque é uma via, lógico, uma via de duas mãos. Nós subimos e ele desce. O povo de Deus deve levar vidas santas. De acordo com o quê? Com o meu conceito de santidade ou o teu? É óbvio que não. De acordo com a Torá. Se a Torá fala em vamos orar para ver se existe namoro, vamos namorar, então vamos tirar um tempo para namorar, é isso que fala na Torá? Absolutamente não, nunca foi falado nada disso. Então se não fala, esquece, chuta que é laço. A Torá fala que eu posso omitir a verdade algumas vezes? Não, nunca. Então eu devo ser sincero o tempo todo. Sincero é até uma palavra grega que quer dizer sincera. Os atores, quando iam para o palco na época da Grécia, do Império Grego, eles pintavam o rosto com cera para não ser identificados e para representar os personagens. Ou seja, eu tenho que ser sem representação de personagem nenhum. Eu mesmo, com a minha própria cara em Deus, limpo e sem mácula. Esse contexto é importante à medida que nós continuamos a entender o que Pedro está falando aqui nos próximos versículos. Pedro não para, ele continua a alertar sobre as pessoas que distorcem, por exemplo, as cartas de Paulo, para promover uma mensagem sem lei, sabe? Anomia, sem lei. Mas antes de nós chegarmos lá, Pedro cita Paulo em apoio à mensagem que ele tinha ensinado. 2 Pedro 3, 15 e 16 diz assim: e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e os inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Ou seja, as pessoas distorcem tudo. Isso não está diferente hoje. Distorcem as escrituras. Não esqueçam que as escrituras são todos os livros antes do Novo Testamento. Novo Testamento não é escritura. A escritura, quando a Bíblia fala sobre escritura, está falando sobre o Taná. Então, de acordo com Pedro, Paulo, em suas cartas, né, também ensinou que os crentes devem ser santos enquanto esperam pela segunda vinda de Jesus. Há muitos exemplos disso nas cartas de Paulo, e a gente não vai entrar em detalhes hoje, mas se você quiser, em Romanos 12, em Efésios, capítulo 1, versículo 4, se você quiser em Colossenses, a Hannah vai estar anotando para vocês ali, em Colossenses 1, 22, 3, Tito 1, 8. Por exemplo, em uma passagem que lembra a exortação de Pedro para ser diligente, para não ser encontrado sem mácula e sem defeito, para ser encontrado sem mácula e sem defeito, Paulo escreve isso lá em Efésios. Vamos ler só Efésios agora. Efésios 5, 25, 26 e 27. Diz assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, esposas, como também Jesus amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26. Para quê?
Há um objetivo para isso. Para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. Então, se você não lê a Bíblia, se você não lê a Torá, meu filho, esquece. Esquece. Você está no lugar errado. A palavra de Deus é água, é lavagem. Não é lavagem de porco, não. É que me lava e tira toda a mácula, toda a sujeira. Versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem semelhante, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Eu quero enfatizar que Pedro concorda com as cartas de Paulo aqui. Então não há dúvida disso. Ele chama Paulo de um irmão amado que tem sabedoria acima da média. Então Pedro e Paulo concordam completamente que os crentes devem ser santos. Isso é importante porque Pedro continua dizendo que as cartas de Paulo contêm coisas que são difíceis de entender. Difíceis de entender nas cartas. Porque se você não lê a Torá, o Tanakh inteiro, você não vai entender nada mesmo do que Paulo está falando. Vai distorcer. E essas pessoas são chamadas por ignorantes, instáveis, distorcem as cartas. Então Pedro conecta essa distorção das cartas de Paulo com o erro dos sem lei. Em outras palavras, Pedro e Paulo concordam que o povo de Deus deve ser santo. Mas algumas pessoas, infelizmente hoje, isso é a grande maioria, estão usando mal as cartas de Paulo, sabe? Para dizer outra coisa. E aqui está o que Pedro escreve de novo, né? 2 Pedro 3, 16 e 17. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e os inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras também, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Não está falando aqui do arrebatamento não, da tribulação, tá? Mas ser arrebatado é ser levado na conversa. Então, se você não estuda, se você não lê a Bíblia, esquece, porque você vai ser levado por qualquer conversa. Portanto, fechou o som. Alô? Portanto, de acordo com Pedro, as cartas de Paulo contêm conteúdo que é difícil de entender. Sabe? Muito difícil. Para quem não lê. É óbvio. Em grego, a palavra traduzida como difícil de entender é duos noetos, se você quiser colocar aí, duos noetos, que é frequentemente aplicada a textos que são difíceis de interpretar, certo? Difíceis, se são difíceis de interpretar, são difíceis de entender, é óbvio. Alguns intérpretes sugerem que Pedro não está tentando dizer que o próprio Paulo é obscuro ou confuso, né? Em vez disso, nesse contexto, o ponto de Pedro parece ser que as cartas de Paulo são suscetíveis a má interpretação quando as pessoas as abordam com más intenções. Essas pessoas intencionalmente interpretam mal as cartas de Paulo para servir a sua própria agenda, o seu próprio pensamento, aquilo que eles acham. Portanto, Pedro continua dizendo que os ignorantes e instáveis distorcem as cartas de Paulo. Essas pessoas são ignorantes porque não estão dispostas a aprender e são estáveis porque se deixam enganar por
qualquer vento de doutrina. No contexto mais amplo, Pedro está se referindo especificamente aos falsos mestres, que ele tem condenado ao longo da sua epístola. Essas são as pessoas ignorantes e instáveis, sabe? Que têm distorcido as cartas de Paulo, de Pedro mesmo e as escrituras. Isso faz sentido considerando que Pedro tinha acabado de passar grande parte da sua carta condenando esses falsos mestres e alertando as pessoas para não serem enganadas por esses falsos mestres. O que Pedro sugere, então, é que esses falsos mestres estão distorcendo os próprios escritos de Paulo para justificar as suas heresias. Isso levanta uma questão. Que heresias esses falsos mestres estão promovendo, divulgando? Como a gente tem discutido ao longo das últimas reuniões, né, as duas heresias principais, né, que Pedro tem confrontado na sua epístola são a rejeição da doutrina do Messias, que é a Torá, né? E em relação a isso vai haver julgamento, vai trazer julgamento com certeza, e os falsos mestres, que até chegam a dizer que Yeshua é um tipo de mito inventado, né? Porque acabam ridicularizando a noção do julgamento vindouro. Essa primeira heresia leva à segunda, que está lá em 2 Pedro 2:2, 7:10, 14, 18, 22, que é o antinomianismo. Antinomianismo. Nomos é lei em grego. Então, anti é contra nomos. Então, os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos rabinos, os falsos, sei lá, apóstolos da sinagoga de Satanás. Então, esses falsos, eles ensinam, já que o retorno de Messias é apenas um mito, então vamos abandonar todos os limites morais e satisfazer os desejos da nossa carne. Como a gente falou antes, os falsos mestres aqui de 2 Pedro, eles rejeitam o caminho da justiça. Lá em 2 Pedro 2:21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça. Qual é o caminho da justiça? Jesus, a Torá. Então é melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. O caminho da justiça é uma frase que, de novo, Pedro não inventou. Ela está no Tanakh, que caracteriza viver em obediência à Torá. Isso depois você lê o Salmo 1 inteiro, que vai falar sobre isso. Aí 2 Pedro 2, versículo 1, 2 e 3 diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, o caminho da justiça. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Então eles intencionalmente visam crentes vulneráveis, ignorantes de uma certa forma, ignorantes não no sentido grosseiro da palavra, mas no sentido de não conhecer.
Essas pessoas são muito vulneráveis. Não conhecem o caminho da justiça, não leem. E essas pessoas que vão enganar, que são os enganadores, eles prometem uma liberdade da escravidão que não há. 2 Pedro 2,19, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, de tal faz-se também servo. Muito bem, agora que nós aprendemos que esses falsos mestres estavam aparentemente distorcendo as cartas de Paulo para apoiar suas heresias, nós vamos ver exatamente como que eles distorceram e distorcem as cartas de Paulo. A maioria dos comentaristas acredita que esses falsos mestres estavam deturpando os ensinamentos de Paulo sobre a lei, porque essa é a verdade. E reverenciando, sabe, passagens das cartas de Paulo de uma maneira que ele não pretendia de forma nenhuma. Eles apelaram para as cartas de Paulo para justificar a doutrina sem lei, distorcendo exatamente o que Paulo estava falando sobre a lei. Tem que se notar que o próprio Paulo condena essa deturpação dos seus ensinamentos. No Romanos 3,8, Paulo fala isso. Ele fala assim, e porque não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens, a condenação desses é justa. Evidentemente, o Evangelho, as cartas de Paulo estavam sendo deturpadas e ele mesmo está reconhecendo isso. É como se promovessem uma libertinagem, uma liberdade imoral, viver sem qualquer tipo de restrição. Os falsos mestres, em 2 Pedro, estavam promovendo a ideia de que se deve viver sem nenhuma restrição moral. Por quê? Porque o Messias não vai retornar da maneira que a gente espera, da maneira que está na Bíblia. Então eles promovem o quê? A ilegalidade. Tanto Pedro quanto Paulo dizem que isso é uma distorção completa do ensinamento de Paulo. Pedro chama essa heresia de o erro dos sem lei. E ele alerta sobre isso. 2 Pedro 3,17. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de quê? Pelo engano dos homens abomináveis. Aqui, homens abomináveis é a palavra duos netos. É atesmos. Então, esse termo, homens abomináveis, atesmos, ateus, né? É usado só uma vez na Bíblia. Ele é usado anteriormente em 2 Pedro para descrever os perversos, os sodomitas. Então é só lá e aqui. E livrou o justo Ló, isso está em 2 Pedro 2,7. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Nós também encontramos essa palavra usada em outros escritos gregos para corroborar o que está escrito na Bíblia em grego, que é uma rejeição da lei. Filo usa esse termo para descrever os infratores da lei, que transgrediam a Torá. Depois de escrever as bênçãos pela obediência delineadas lá em Levítico 26 e Deuteronômio 28, Filo diz o seguinte, isso está em Filo, sobre recompensa e punições 126. Está lá. Então, essas são as palavras de Filo. Estas são as bênçãos invocadas sobre os homens bons, homens que cumprem as leis por suas ações, bênçãos que serão realizadas pelo dom do Deus generoso, que glorifica e recompensa a excelência moral, por causa de sua semelhança com Ele, com Deus. Devemos agora investigar as maldições lançadas contra os infratores da lei e transgressores.
Então, depois disso, Filo continua descrevendo as punições estipuladas lá em Levítico 26 e Deuteronômio 28, para aqueles que transgridem a Torá, transgridem a lei. Então, Pedro usa o mesmo termo que Filo para descrever pessoas que desconsideram a lei de Moisés, que não cumprem lawlessness, sem lei. E não é exagero pensar que o uso desse termo por Pedro carrega a mesma conotação. Não é mesmo, é porque é. Pedro exorta seus leitores para levar vidas caracterizadas por quê? Por santidade e piedade. Em outro lugar, em 1 Pedro, ele fala assim, ó, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Além disso, como nós já discutimos anteriormente, né, Pedro diz que esses falsos mestres rejeitavam o quê? O caminho da retidão, que é uma outra maneira de dizer que eles rejeitavam a Torá, o caminho para viver em santidade. Pedro diz que esses falsos mestres distorciam não apenas as cartas de Paulo, mas toda a Escritura. A palavra Escritura aqui no Novo Testamento é a palavra graphe, em grego, né? Graphe. E ela é usada mais ou menos, eu creio que em torno de 50 vezes no Novo Testamento. E todas as outras vezes que ela é usada, ela sempre se refere às Escrituras hebraicas, ou como todos conhecem, o Antigo Testamento. Então, a referência de Pedro às outras Escrituras indica que Pedro considera o Antigo Testamento, incluindo a Torá, como autoridade, como autoritativo. Então, o fato de ele colocar as cartas de Paulo numa categoria que explica o Antigo Testamento de forma com autoridade, implica que as cartas de Paulo estão de acordo com o Antigo Testamento. Distorcer as cartas de Paulo, as epístolas, é um erro dos sem lei. É um erro daqueles que rejeitam a Torá, lá atrás e hoje. O aviso de Pedro contra ser desviado por esse erro serve como uma forte advertência para não interpretar as cartas de Paulo como ensinamento antinomianismo, ou seja, rejeitando a lei, rejeitando a Torá, rejeitando a lei de Moisés. De acordo com Pedro, essa interpretação distorce as palavras de Paulo e leva à destruição. 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Em vez de se deixar levar pelo erro das pessoas sem lei, Pedro, ele encoraja todos a crescer no quê? Na graça e no conhecimento do Messias, de Yeshua. Os temas de graça e conhecimento estão o tempo todo dentro da epístola de Pedro. Pedro começou a sua epístola, a sua carta, desejando o quê? 1 Pedro 1,2. Que graça e paz fossem multiplicadas na vida dos seus leitores, no conhecimento de Deus e de Yeshua, o nosso Senhor. Então, crescer na graça e no conhecimento do Messias é como os crentes se tornam maduros na fé e evitam esses erros dos falsos mestres. Então, Pedro termina a sua epístola com uma doxologia, direcionada a Yeshua. A palavra doxologia significa literalmente palavra de glória. Doxologia, palavra de glória. E é uma expressão litúrgica usada no louvor. Não em música, no louvor. Então Pedro escreve o quê? A doxologia. A ele seja a glória,
tanto agora como no dia da eternidade. Amém. Então, o dia da eternidade se refere à era vindoura, o tempo em que o Messias vai estabelecer o seu reino eterno. Então, Pedro conclui a sua carta nos lembrando, mais uma vez, que o dia da eternidade realmente vai chegar. E que nós possamos andar em santidade enquanto nós aguardamos a chegada desse grande dia. Amém? Eu espero que você tenha sido edificado com esse pequeno ensaio sobre 2 Pedro, capítulo 3. E que nós possamos realmente ser encontrados em santidade, sabe? Aguardando estas coisas, como está lá em 2 Pedro 3,14. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então é isso que eu declaro na tua vida nesse final do nosso ensaio. Amém? Que você seja encontrado irrepreensível e imaculado e em paz.